Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia, excelente quarta-feira para vocês. Estamos começando o último programa. Mas calma aí, é o último programa do ano, viu? Pode acalmar o seu coração aí. E o tema de hoje é COP30 e a realidade ambiental da nossa região. Chama seus vizinhos, chama todo mundo aí, porque tá no ar o nosso Agro no Rádio a partir de agora, quarta-feira, ao vivo, pelo YouTube e também aqui na Aliança FM. No mês passado, aconteceu a COP30 em Belém, no estado do Pará. E a mesma foi motivo de muitas críticas e debates sobre sua verdadeira funcionalidade. Sabemos que o meio ambiente é um assunto sério e que realmente precisa da atuação de todas as lideranças mundiais e que é preciso, que as pautas sejam realmente de interesse coletivo e não pessoal. E o programa de hoje vai falar um pouco do que é esse evento e como ele funciona. Também iremos falar da realidade ambiental da nossa região e o que realmente nossos produtores rurais e empresários urbanos representam como impacto no setor. Para falar desse assunto, iremos contar com os nossos comentaristas técnicos, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Matos. Então não saia daí, tá começando o nosso Agro no Rádio, o seu programa preferido da sua quarta-feira. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Pois é, minha gente, no ar o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira e já agradecendo as empresas que apoiam nossa iniciativa. Então preste atenção nesse recadinho aí. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Atenção, produtor rural, já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado. Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 946-1766. Muito obrigado mais uma vez às empresas que confiam aqui no nosso trabalho. E para começar então, vamos dar um bom dia especial à nossa bancada técnica, a mais comentada da nossa região. Bom dia, seu Rogério Serrano. Bem-vindo ao nosso Agro no Rádio. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Jandim. Bom dia para você que nos assiste. Hoje é um dia muito especial, né, Denilson? Que é o último programa do ano, de 2025.
e a gente agradece muito a você desde o início. Daniela, não foi como um combinado, né? Primeiro as meninas, depois os meninos. Mas então, vamos lá. Bom dia, Daniela. Bem-vinda. Bom dia, Denilson. Bom dia à externa. Hoje que nós estamos só com o Janderson. Janderson, bom dia pra você. Calma que vai dar tudo certo. Tá se desdobrando em é três ali, né? É o último programa do ano. O ano que vem, se o Senhor abençoar, vai ser melhor, Janderson. E no ano que vem a gente volta, né? Com certeza. Um bom dia para você que nos ouve, nos assiste. Já vai lá, dá uma paradinha, curte, compartilha. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Leve informações a mais pessoas. Bom dia, Rogério. O Rogério tá Bom alegre dia. hoje, rapaz. Tá feliz, Rogério. O que tá acontecendo, Rogério? Sempre Sempre, né? feliz, sempre alegre. Você ficou feliz com a vitória lá do Corinthians? Foi campeão lá da Copa do Brasil? Rapaz, eu não tenho como torcer pros dois perder, né? Então... Não, Rogério, mas tá muito pessimista. A Daniela gostou da participação do Vasco, né? Não foi campeão, né, Daniela? Eu prefiro não comentar, para não criar polêmicas. A torcida aqui, o Jandim tá falando que tinha que ser o Flamengo, mas o galão da massa não foi dessa vez, né, Rogério? Que pena, né? A vida... Muita pena, né? Sua vida não tá fácil. Não tá fácil, não. Tá fácil pra ninguém. Mas, inclusive, aqui, próximo ano, 2026, as competições serão adiantadas devido à Copa do Mundo, né? Não, Rogério? Isso aí, parece que até o Campeonato Brasileiro vai durar o ano inteiro, né? Pois é, vai ter uma parada pra Copa, depois volta. Fala, Daniela. Não, gente, esse programa não é só agro, esse programa É de tudo, a gente fala sobre todo mundo, olha só. mas não fala dos outros não, né, Rogério? A gente fala sobre tudo, mas os outros a gente fala não. Só sobre o que importa. E o que importa pra gente hoje, então, é o assunto COP30 que deu o que falar, seu Rogério. Isso aí, Denilson, a gente vai passar para o nosso telespectador um pouquinho do que foi, um pouquinho do que é, o que representou e como vai ser daqui para frente. Pois é, então fala pra gente, pra quem não acompanhou aí, a COP30, onde é que foi, como é que foi, quem participou? Denilson, vamos começar do início, Sim, né? vamos lá. COP30, na verdade, vamos começar pelo nome, né? O nome significa cooperação entre as partes. 30 porque é o 30º evento, né? Uhum. E é um evento itinerante que roda todos os países no mundo, né? E esse ano foi em Belém, no Pará. E eu posso falar até com autoridade sobre Belém, Denilson, porque eu morei no Pará durante 8 meses. Bacana. Eu conheço muito bem Belém. Uhum. Tenho um tio que mora em Belém, na verdade em Abaetetuba. Um abraço, meu tio Antônio Serrano. Ouvinte nosso. Ouvinte nosso da Serrana Advocacia em Abaetetuba. Um abraço, tio, obrigado. E o que acontece? Ela nasceu, Denilson, para debater, falar sobre problemas ambientais. Uhum. E o que os países podem junto fazer para reduzir impactos, como a questão da poluição, tanto sonora quanto a poluição do ar. Então ela nasceu com esse intuito. Uhum. E quando no início do programa você relatou que houve críticas, que houve alguns desentendimentos, é porque ela vem fugindo um pouco do que realmente é para ser feito, né? Uhum. Então, por isso, houve algumas críticas referente a isso. Tanto que algumas pessoas que estiveram lá, teve gente daqui de Aimorés, o pessoal do Instituto Terra teve lá, Denilson, né? O pessoal que trabalha no Instituto, o Juliano Salgado, o Juninho tiveram lá. Então, o que acontece? Esse tipo de assunto foi na questão ambiental, foi muito deixado um pouquinho para trás no quesito de que foi relatado que houve muita coisa que poderia ser feito e que não foi feito. Uhum. Mas durante o programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você citou aí Instituto Terra, os alunos do projeto Terra Jovens participou de um evento simulando a COP30. No caso, os terrinhas, Os né? terrinhas, Isso. do projeto do Instituto Terra aqui de Aimorés. Isso aí, a gente sabe que eles estiveram lá, uma equipe grande esteve lá e falou muito sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente viu, a gente assistiu e o que a gente entende, igual eu te falei, por ter estado naquela região também, eu também tenho um pouco de autoridade para falar. Eu conheço bem a região ali de Belém, do Pará, e eu sei aonde foi um pouco dessas críticas que a gente vai relatar aqui. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio. Você que está chegando com a gente agora aí, compartilhe nos seus grupos, dá um like aí, fortalece o canal aí, né, Daniela? Com certeza.
Para aí, vai lá, curte e compartilha. Ajuda a gente aí, ajuda a gente a crescer, né? Daniela, é importante, né, eventos regionais e locais para se debater a realidade ambiental local ou regional? Denilson, nós entramos num assunto da COP30, que é uma reunião de vários países, né? Eles se locomoveram, se uniram para debater sobre o que é o meio ambiente e sobre quais ações poderiam ser executadas a fim de minimizar os impactos que nós mesmos causamos. Sim. Então, quando a gente vai falando, tem uma abrangência muito grande a COP30. Aí, quando a gente fala de regional, a gente desce para estado, desce para um país, desce para um... município. Vamos na ordem, né? Desce para um país... se juntando para organizar e debater coisas daquele mesmo país. Então, ele vai discutir as ações que podem ser implantadas naquele estado. Ou a gente vem para uma cidade onde vai reunir uma equipe para tratar daquilo que é a especificidade da cidade. Então, sempre é muito importante porque cada país... Cada estado, cada município, ele tem a sua especificidade, tem as suas dificuldades, tem as suas qualidades, tem um solo específico, tem um tipo de plantação específica, um tipo de cultura. Em um município, a hidrologia é melhor, outro município tem uma carência hídrica maior. Então, é muito importante que cada local ele se reúna com os profissionais, e obedeça a legislação vigente, né? Que discuta essa legislação vigente a fim de implantar medidas que minimizem os impactos ambientais. Porque o que a Daniela está querendo dizer, Denilson, que cada local tem uma realidade ambiental diferente. Sim. O problema ambiental do Brasil não é o de Dubai não é o de Nova York, o de Nova York não é o da Argentina. Então, por isso que a questão ambiental ela é muito complexa. Vamos para o Brasil. O Brasil é um país de extensão continental. Certo. A Europa cabe dentro do Brasil. Ou seja, temos várias espécies, temos vários tipos de clima, bioclima, temos Mata Atlântica, temos Caatinga, temos Cerrado. Então, dentro de um país só que é o Brasil, a questão ambiental ela é enorme para se resolver. Temos o bioma amazônico. Quando você vai até a Amazônia, Denilson, o que eu gostaria de relatar, eu morei numa fazenda na região amazônica. Certo. A fazenda ficava na região entre Moju e Abaetetuba. O que acontece? Realmente no coração da Amazônia. E quando você visita a Amazônia, é a mesma coisa de você estar em outro país. Porque você chega lá, você vê rio que parece um mar, né? Árvores que você só vê em filme, de tão grandes. Animais que você aqui só vê em zoológico. É outro país. Sim. E o que acontece? Então a questão da economia local ali é diferente da do Sudeste. O problema ambiental dali é diferente do nosso aqui. O jeito que eles se alimentam lá é diferente daqui. Então, tudo tem mínimos detalhes para ser olhado. Não se pode simplesmente reunir e falar assim, agora para resolver o problema ambiental se faz isso, isso, isso. Por quê? Porque cada lugar é uma espécie de problema diferente. Então, só para falar sobre o local, para exemplificar a questão de Belém. Quando você começou o programa, você falou que houve algumas críticas. Sim. Belém, para quem já visitou, Belém tem um problema seríssimo, Denilson, de saneamento básico. Né? É uma capital, né, muito movimentada, recebe muito turista, mas que a grande parte das casas, Denilson, são fossas negras. E o que acontece? Aí você vai fazer um evento de tamanho mundial, de expressão mundial, onde naquele local ainda se usa fossas negras. Então, as críticas partem daí. Uma contradição muito grande, né? Vou te dar outra contradição. Todo o evento foi feito com geradores a diesel. Os geradores a diesel que tocaram os ar-condicionados, que tocaram o que foi. Então, o que acontece? A gente sabe que o diesel é um dos combustíveis fósseis que mais polui. Então,
esse tipo de situação que gerou muita conversa. E o que acontece? Quando você vai falar ou debater, sobre um assunto ambiental, primeiramente a gente parte do exemplo. Lógico. Né? Aham. Eu não A posso. casa tem que estar organizada. A casa tem que estar organizada. E não tava. E não tava. Aham. Então, isso que é uma questão que é onde houve muitas críticas. Inclusive, na hora das assinaturas dos acordos também lá, muito questionamento. Muito questionamento. Então, o que acontece? Um evento desse tamanho e desse porte, ele não pode encerrar, Denilson, sem nenhuma atitude concreta ter sido... Aham. Porque é muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro. É muito dinheiro E envolvido. muitos interesses também, né, Rogério? Muitos interesses. Muitos interesses. E muitos interesses. Então, o que acontece? O que a população, o que os engenheiros ambientais, os agrônomos, os produtores rurais, que são um dos que mais têm interesse nesse tipo de reunião, porque muitas vezes eles são atacados nessas reuniões, falando que eles são culpados da questão do clima. Então, é o momento de haver acordos no qual beneficia todo mundo, inclusive o meio ambiente. Diga, Daniela, você ia falar? Eu estava lembrando de um bordão, né? Que eu não lembro de onde é, e ia te perguntar se você sabe. Há controvérsias. Há controvérsias. Então, assim, pra gente muitas. que entende um pouquinho, né? Muito pouca coisa, na verdade, quando você olha para um evento com uma magnitude dessa, onde deveriam se realmente ter posturas e decisões, a gente entende que houve realmente uma controvérsia aí, né? E na COP30 teve manifestação, teve um incêndio, muita coisa aconteceu lá, né? Teve. E o que acontece, Denilson? A gente vive uma polarização muito grande no nosso país, como nunca existiu. Sim. Então, as pessoas deixaram de, praticamente, vamos dizer assim, de usar a razão. Aham. Né? Como diz Santo Agostinho, né? Fé e razão tem que caminhar junto, porque senão o que acontece é você só vai pela emoção. Sim. Então o Denilson é de um lado, então tudo que o lado do Denilson faz, o Denilson acha que é certo. E o outro tá de outro lado, tudo que faz, então não tem Não mais. chega a um acordo não chega também, num né? acordo, num diálogo. Isso. Vamos para a prática. A questão dos produtores rurais, Denilson. Nós somos um país onde quem mantém o PIB no azul são os produtores rurais. Sim. É a agricultura. O agro brasileiro é muito forte e respeitado no mundo inteiro. Aham. Isso é fato. Mas, Denilson, quem mais bate no nosso agro é o nosso próprio governo, o nosso próprio país. Então, para você ter uma ideia, a delegação da África esteve na COP e ela protegeu o agro de forma muito mais coerente do que os nossos gestores. Porque a agricultura na África tem crescido muito. Pois é. Inclusive com agricultores e empresas brasileiras lá. Investindo, Porque né? a África ela tem uma capacidade, um solo muito rico. Então se está se produzindo muito. E inteligentemente o que a África fez? Protegeu o seu produto. Com certeza. O seu agro. Então, isso que a gente pede aos gestores e aos nossos governantes, para ter um pouquinho mais de cautela quando se fala da nossa agricultura, Denilson. Porque a nossa agricultura, é igual eu e a Daniela, a gente sempre fala, ela caminha junto com o meio ambiente, ela não é adversária do meio ambiente, ela não sobrevive sem o meio ambiente. E o meio ambiente também não consegue se sustentar sem ela. Então, a gente sempre fala isso, tem que haver o chamado bom senso entre agricultura e meio ambiente para que as coisas andem. A gente volta naqueles 3 pilares da economia, né? Que é ambiental, social e político. Sim. E isso tem que trabalhar os 3 pilares todos juntos. Com certeza. O meio ambiente não funciona sem a agricultura. Aliás, a agricultura não funciona sem o meio ambiente e a política não se desenvolve sem ambos. Então, eles precisam ser trabalhados juntos. Esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana. E agora chegou aquele momento mais esperado do nosso amigo Rogério Serrano, né, Rogério? É o momento Agro Amigo. E aproveitando, né, Denilson, que hoje é o último programa de 2025, Sim. a gente agradece
a você que nos acompanhou esse ano, tá? O nosso programa que vem crescendo toda semana, a gente recebe muito pedido de abraço e de apoio. E esse momento Agroamigo é o momento que a gente cita algumas pessoas, mas você que não é citado aqui, saiba que mesmo assim, não sendo citado, mas assistindo o programa, o abraço chega até você. E como eu falei no início, Denilson, eu queria mandar um abração para o meu tio que mora em Abaetetuba, no Pará, que assiste o programa toda quarta-feira. Um abraço, meu tio Antônio Serrano, aí na cidade de Abaetetuba. Gostaria de mandar um abraço também para o Padre João, também lá de Abaetetuba. Padre João, um abração para você. Gostaria de mandar um abraço também para todo o pessoal do Instituto Terra, e em especial para o Pedro, paisagista, para o Neguinho e para Marilda, tá? E também a gente fica feliz de vocês, Instituto Terra, estarem presentes num evento tão grande, né, como esse que foi a COP30, representando, né, a nossa cidade, né, Denilson? Com certeza. Instituto Terra. Então, parabéns a vocês aí no Instituto Terra por estarem presentes num evento tão grande. Daniela, aquele abraço não pode faltar para quem, Daniela? Vai ficar o meu agradecimento pelo ano todo, pelo incentivo, por sempre dar uma dica, um abraço, tio. Seu Paulo Laurentino, muito obrigada pela participação. E é importante, assim, a gente ter aquela pessoa assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. É bom, porque a gente sabe que a pessoa tá participando. Eu estendo meus agradecimentos a todos vocês que disponibilizam do seu tempo para nos ouvir e nos assistir. A gente, como o Rogério disse, não consegue citar todos os nomes, mas é de coração que nós agradecemos a vocês a participação. Seu então, Paulo abraço. Laurentino, isso aqui tá errado ou tá certo? A Daniela tá falando aqui, ó. Tá fez certo, eu ir né? em casa trocar de roupa. Ô, Rogério, mandar um abraço aqui, ó. Pro doutor Antônio Serrano, que mandou aqueles elogios pra gente lá. Isso aí, doutor é o seu Serrano. tio, né? Isso, lá doutor no Serrano. Pará. Abaetetuba, Pará. Abraço e muito obrigado aí, viu, pelos elogios. E claro, tamo junto aí, né, Rogério Serrano? Né, Daniela? Como é o último programa, não posso deixar, né, de agradecer, mandar um abraço pro pessoal do Córrego do Capinzinho. Pensei que você ia esquecer. Pessoal de São Sebastião da Vala. O pessoal do Bar do Dino, toda quarta-feira, 11 horas, nos assistindo. Fala o nome de quem tá assistindo lá, ué. Jamilton, o Dalmes, o tio Nivaldo, que assiste, o Adilson. Eu sei que tem mais, mas não vou lembrar do nome de todo mundo, não. Muito obrigada pela audiência. Marcelo Cândido. O Marcelo fala assim, Dani, quando eu não assisto na quarta, eu ponho pra rodar no outro dia. Eu gosto de assistir, é tão legal. Muito obrigada, Marcelo. E agradecer o Jandinho pela parceria e paciência, né, Rogério? Durante esse ano, né? É paciência demais, né? Esse é o maior agradecimento. Agradecer, mas paciência não tem, não. A paciência já acabou, né? Daí eu falar que tem paciência, não. Jandinho, muito obrigada. Um abraço também pro Felipe Índio, um abraço. Felipe vai fazer um regime, precisa perder peso, né, Felipe? Brincadeira, né? Ô, Rogério, mas aqui falando sobre o programa aqui durante o ano, foi um ano bacana, né? Muitos convidados nós recebemos aqui, né, Daniela, né? Foi bacana, né? Sempre, né? Você vai fazendo uma retrospectiva dos momentos. É muito divertido o que não vai ao ar, né? O antes e o depois. Não queira nem saber, né? Não queira nem saber. É muito divertido. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, nossos convidados, que se disponibilizaram a estar aqui compartilhando conosco das suas conquistas enquanto profissionais. Os meus agradecimentos aos produtores rurais, a Paola Cantarelli, ao nosso peão de rodeio Vinícius Pinheiro, o Matheus. São tantas pessoas que compartilharam conosco, né, o nosso projeto, esse programa, para chegar até a casa de vocês. Muito obrigada, foi muito bom mesmo. E vencemos o primeiro ano, não foi fácil não. Vencemos, né? E eu fico muito orgulhoso e agradecido pelo Denilson, o pessoal da rádio, ter
acreditado no projeto. A Daniela, coitada, que sempre abraça minha Chorava. Olha aqui, eu fui Eu não quero aparecer na câmera, não. pegada a laço. Eu chorava Então, neste programa, porque eu não gosto de câmeras. O Denilson me fez passar muitos apertos. E o Rogério também. Mas foi bom. Agora a gente Nós se crescemos, diverte. nós crescemos. A gente vai crescendo. Então é aquela história, eu penso as loucuras e eles vêm e aí vamos fazer e acreditam. Então eu queria falar para vocês que o programa vai em 2026 estar ainda melhor, vai vir coisa nova por aí. Não deixa de assistir a gente em 2026, participar, porque vai vir coisa nova e vai ficar ainda mais interessante e agradável para você assistir. Mas a narração do rodeio é por conta de Rogério Serrano, né, Rogério? Isso aí, vai ter muito boi pulando em 2026. Vamos embora então, aqui é o nosso programa Agro no Rádio, nessa quarta-feira, metade da semana. Muito obrigado, tá, ouvinte, por essa parceria de sempre aí, você que nos acompanhou durante todo 2025. E esperamos que em 2026 a gente continua juntinho aí, né? Levando até você muita informação, aprendendo muito também aqui, né? Com a escola. É um programa bem informativo. A gente acha que vai sair de um jeito, sai do outro e vamos lá. E não tem problema o telefone tocar não, porque é ao vivo, né? Ô Rogério, não reclama agora não, deixa eu perguntar um negócio para você aqui, Rogério. Sobre a realidade ambiental aqui da nossa região, na sua opinião, quais são as ações necessárias para mudar assim essa situação de um período mais rápido de tempo, hein? Denilson, sua pergunta é muito interessante. Por quê? A gente fala muito de Amazônia, o Cerrado, o que tem que fazer. E muitas vezes a gente não faz o dever de casa, Denilson. O que é o dever de casa? O dever de casa é a gente cuidar do nosso lixo. O dever de casa, Denilson, é... Se você tem uma propriedade, você fazer uma fossa corretamente, Denilson. Você fazer um biodigestor, você fazer uma fossa que não vai deixar dejetos chegarem até o córrego. Dever de casa são os nossos gestores cuidar da nossa rede de esgoto, né? O nosso tratamento. Então isso, eu sempre falo, antes da gente ficar preocupando com realidades que estão distantes, é necessário a gente cuidar da nossa situação, do nosso lugar, do nosso córrego, do nosso bairro. Então, o que a gente precisa fazer de forma mais imediata é a gente, como munícipe, como pessoa, principalmente cuidar principalmente do nosso lixo. Mas como, Rogério? Coloca no período certo, no local certo. Ajude. Você fazendo isso, você vai estar fazendo um ato ambiental muito grande, Denilson. Um exemplo, você, produtor rural, por favor, faça uma fossa correta. O que não vai gerar, Denilson, custos altíssimos, mas vai contribuir de uma forma impressionante para não poluir nossos córregos. Então são questões, são ações simples que você vai melhorar a sua comunidade ambientalmente, socialmente e economicamente. Por quê? Porque você vai valorizar a sua terra, os seus rios e o seu imóvel ainda vai ficar com um valor mais alto. Pois é, Daniela, diante do que o Rogério falou aqui, já emendo aqui a outra pergunta, né, sobre responsabilidades dos produtores rurais e da população para gerar aí um meio ambiente mais limpo. Quais são as responsabilidades? A gente, quando fala assim num evento mundial que está lá no Pará ou acontece em outro país, a gente imagina, enquanto cidadão, que está longe de nós, né? Mas as ações discutidas lá, algumas podem parecer grandes aos nossos olhos, mas eu tenho que dizer para você que a gente começa daquilo que é pequeno, daquilo que é pouco. Você acha que é pouco, mas imagine só, eu falo isso com meus filhos, às vezes eu já teve situação que eu parasse o carro para que meu filho mais novo pudesse recolher Você já contou o isso aqui? papel de bala que ele jogou no chão. Para muitos, aquele papel de bala é insignificante. Mas imagine a Aimorés inteiro se houver
uma população de 19 mil papéis de bala jogados, 19 mil papéis de balas indo para a rede de esgoto, entupindo a rede de esgoto, 19 mil papéis de bala indo para os nossos rios, 19 mil papéis de bala desaguando no mar. Então, veja bem o tamanho da nossa responsabilidade. Começa para você da área urbana em colocar o seu papel de bala no lugar, colocar o lixo, como o Rogério disse, na hora certa. São medidas que a muitos olhos parecem insignificantes, mas para quem é gestor ambiental, para quem é gestor de resíduos, entende isso como uma ação muitíssimo satisfatória. A gente tem que parar, né, Daniela, de colocar a culpa só nos administradores, nos gestores municipais, e temos que fazer a nossa parte. Com Cada certeza. O que acontece, Denilson? Eu vou citar um exemplo muito simples que acontece. Todo mundo sabe o horário que o caminhão de lixo passa. Sim. Uhum. Então, é você colocar aquilo um dia antes ou deixar aquilo desprotegido. Tudo bem que você coloque antes, mas vamos supor que você tem um tambor adequado, onde um cachorro não vai derrubar. O que acontece? Você vai estar contribuindo para o pessoal da coleta. Sim. O que acontece? A gente vê muita gente colocar sacola, pendurar sacola, e no outro dia, animais de rua rasgarem aquilo e criarem um ambiente extremamente, como os outros, contaminante ali, de mosca, de essas questões. Então, essa é uma situação simples e que você pode ajudar. E fazer essa situação, você cuidar disso, é uma ação ambiental. Com certeza. Aí, quando nós falamos de áreas urbanas. Então, é simples, gente. Tem várias medidas simples que vão contribuir com o meio ambiente. Tanto recursos hídricos, energéticos, essa parte de resíduos sólidos, pequenas ações. A sua lâmpada, você está contribuindo para o meio ambiente quando você apaga. Quando você faz um uso racional da água, você está contribuindo para o meio ambiente. Quando você não joga o seu lixo em qualquer lugar, os seus resíduos, você está contribuindo, assim como os produtores rurais. Esta questão das fossas, né, do esgotamento sanitário das áreas rurais, elas são muito importantes. Porque imagine uma nascente lá em cima que vem com várias casas até aqui embaixo, e essas casas não possuem um tratamento adequado dos seus resíduos sanitários. Então, quando você opta por uma medida mitigadora desse impacto, né? A Emater, ela fornece, né, Rogério? A gente já trabalhou com isso, com fossas sépticas ambientais. Se você adequa isso, é pequeno, mas quando vem em cadeia, até aqui embaixo, se tem 30 casas, 29 tem, olha quanto do esgotamento sanitário que não foi para o rio, que foi tratado. Olha quanto desse esgotamento sanitário que foi transformado em nutriente e pode ser reutilizado na irrigação da sua lavoura. Né? Na irrigação que a gente fala, assim, aquela de terra, viu? Não a superficial. Entenda bem. Então, são várias ações que nós, como cidadãos, devemos. Você não tem alternativa, não deveria ter alternativa para isso. Você deve exercer a sua cidadania e a sua proteção ao meio ambiente com as pequenas coisas. E cada um fazendo a sua parte para que o trabalho seja bem feito, né? Com certeza. Cada um com a sua responsabilidade, porque culpar o outro é a coisa mais fácil que tem, né? O fulano, porque a gente pensa nas coisas em grandes dimensões, o nosso mal é este, né? É aquela história do beija-flor, eu estou fazendo a minha parte. Se você não faz a sua, a gente não chega no lugar Não vai nenhum. adiantar muita coisa, né? Esse é o nosso programa Agro no Rádio, aqui na Aliança FM 87,9, nessa manhã de quarta-feira. Vamos de novo para um recadinho para o apoio cultural, mas antes tem a nossa cotação dos principais produtos agrícolas aqui da região, Rogério. Isso aí, Denilson. E historicamente, esse ano, né, de 2025 que está se encerrando, começando pelo leite, não foi um ano muito interessante para o produtor de leite, tá, Denilson? A gente fez um programa sobre isso. Sim. Né? Quem quiser assiste lá, né, Denilson? É um programa que a gente fez muito bacana sobre a importação de leite. Então, não foi um ano muito bacana. Então, o leite hoje está variando de R$ 1,95 a R$ 2,00 e com tendências a baixar. O café Conilon
ele variou numa faixa de R$ 1.362,89. O café arábica, R$ 1.569,29 a saca. O café, Denilson, esse ano de 2025, ele teve dois momentos. Ele teve um momento no início do ano de preços muito elevados. Deu uma disparada, né? Aí chegou no meio do ano, ele foi e voltou aos preços mais para a realidade, entendeu? E agora no finalzinho do ano ele vem tendo uma leve baixa. Então o histórico do café em 2025 foi esse. O milho em grão, no ano de 2025, ele variou muito pouquinho, entendeu? Se a gente pegar os históricos dos nossos programas ali, ele sempre variou de R$ 59 a R$ 62 reais. Então hoje ele está variando a saca de R$ 59,65. O arroz IR, nosso arroz IR, Denilson, também variou muito pouco no ano, tá? Hoje ele está a R$ 160 reais a saca de 50 quilos. Ele variou o 2025 de 150 a 160 reais. A vaca gorda, R$ 296 reais a arroba, e o boi gordo, R$ 311 reais a arroba. Rogério falou aqui sobre arroz IR. Você que está assistindo a gente agora na hora do almoço aí, ó, pode fazer aquele arroz IR e convidar a gente para almoçar, né, Rogério? Isso aí, aproveitar e mandar um abraço pro Marcinho Basílio ali no Córrego do Bugo, que é produtor de arroz IR. E aí nos supermercados e até mercadinhos da cidade tem muito arroz IR aí, gente. Pode Excelente. E Diga, eu Daniela. preciso contar para vocês que eu tô encerrando o ano e ainda não aprendi a fazer aquele arroz, não. Mas ele é bom gostoso, demais. mas ainda Arroz não aprendi IR. fazer daquele jeito que solta, não, sabe? Tá muito até o unidos, cheiro é venceremos. diferente, é gostoso demais, né? Muito que arroz bom. diferenciado. Né, Jandinha nem gosta, né? Nem gosta. Lembrando, Denilson, que nós fizemos um programa aqui sobre o arroz IR, né? É verdade. Um abraço pro Cristiano da Ematé. Isso, teve aqui no conosco no programa. E você vai lá, tá? E se você quiser, tem um programa específico falando só de arroz IR no Agro no Rádio. Rogério, sobre a previsão do tempo, ultimamente tem surpreendido, né? Pancadas de chuvas. Foi um ano muito fraco de chuvas, Denilson. Né? Então, o que acontece? Estamos encerrando 2025, estamos com 760 milímetros de chuva, né, acumulados de janeiro até hoje. Estamos bem abaixo da média histórica, que a nossa média é de 800 a 1.200 milímetros. Então, não foi um ano muito bom de chuva. O produtor sofreu e está sofrendo ainda, né? A temperatura para essa semana e a próxima vai variar de 22 graus a 36 graus, tem esquentado muito, mas com essas chuvas de 10 a 15 milímetros que tem dado, né, também o clima na parte da tarde tem sido ameno. Nas regiões mais frias, mesmo sendo altas, a temperatura já está esquentando, Denilson. As mínimas estão variando de 15, 16 e 17 graus. A gente pode citar a Serra das Cinzas, a Serra do Capinzinho e até, né, a Mata Fria, que são as partes mais frias. Igual eu já disse, estamos com 750 a 760 milímetros de chuva acumulados, tá? De janeiro até hoje. Muito bem, o Agro no Rádio faz uma pausa rapidinho aí para um recadinho dos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa bacana aqui. Atenção, produtor rural de Aimorés e região. Se você precisa de manutenção para ordenhadeiras, roçadeiras, motosserras, motores estacionários diesel, geradores ou automatizar a sua irrigação, a MG Agro é a sua solução. Contamos com serviço especializado, peças de alta qualidade e o melhor atendimento da região. Visite-nos em Aimorés, em frente a Desvale, ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 339-9802-1238. MG Agro Aimorés, parceira do produtor rural. Em frente a Desvale. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na Rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 46 1766. Em
Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Atenção, produtor rural! Já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado. Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Rogério, no bloco anterior nós falamos sobre chuva, falamos sobre temperatura. Por que estão acontecendo tantos conflitos de terras em nosso país? E por que índios, produtores rurais e o governo nunca se entendem, hein? Esse é um tema muito delicado e o que acontece, Denilson? Que vem causando um problema muito grave no meio rural, porque isso causa insegurança jurídica. Insegurança jurídica. O que acontece? Igual eu relatei, lá no norte, vamos citar Rondônia, Pará, Acre, esses locais, exatamente, Denilson, 40 anos, muitas pessoas foram incentivadas a ir para essas regiões pelo governo da época. Foram doados lotes de terra e eles eram incentivados até a derrubar, né? Para fazer nas lavouras, para fazer as pastagens. E o que acontece? O que eles nunca iriam imaginar que 40 anos depois eles iam ser chamados de devastadores, de acabar com tudo, porque quando eles foram para resolver um problema que existia, que era uma região que não era habitada. Eles foram convidados a ser habitados aquele local. E esse conflito entre índios, a gente tem que lembrar, Denilson, que isso não está longe de nós, não. Claro que não. Porque nós temos aqui na cidade vizinha, né? Os índios aqui também, que vivem também em questões jurídicas com produtores ali daquela região. A gente sabe que aqui perto tem os Krenaques, que tem as regiões ali de Sete Salões, que são regiões que estão em questões jurídicas. Então, isso não é questão só lá do norte da Amazônia não, tá, minha gente? Então, essa questão no sul da Bahia. Também. O pai da minha esposa, Denilson, um abraço, seu Antônio, mora no distrito de Porto Seguro, numa fazenda. E lá tem muito conflito, Denilson, de fazendeiros e índios. Aqui até no hoje. Sul da Bahia. Você pega aqui Itamaraju, Itabela, muito conflito. Porque o que acontece? Vamos para a prática para você que está nos escutando. Não fica definido, Denilson, esse espaço é do índio, esse espaço é do produtor. Aí define-se, aí depois vem um outro governo e fala, não, esse espaço que é do produtor agora é do índio. Aí o índio vem, não é o índio que vai, né? No caso a FUNAI, e vai e derruba, né, curral, derruba a casa, igual a gente vê aí na televisão. Então, são situações muito graves e que precisa muito se resolver, porque isso causa muito problema para quem quer investir. Rogério, estava dando uma pesquisada aqui, então esse assunto é sobre o marco temporal, tão falado ultimamente, né? Isso aí. Então, o que acontece? O maior problema disso, Denilson, vamos na prática, ser didático. O Denilson compra uma fazenda. E o que acontece? O Denilson investe, o Denilson trabalha, o Denilson vai e planta café. Só que depois vem uma lei e fala que a fazenda do Denilson está numa área de indígenas. O que acontece? O Denilson
perde todo o investimento dele. O Denilson perde o local, o Denilson perde a fazenda, o Denilson perde... Não precisamos ir longe aqui, perto onde até a Daniela morou, Jaguaré. Tivemos um caso de uma família ali que perdeu uma propriedade, né, sobre essas questões. Então, isso não está distante de nós, Denilson. Aqui teve um caso de uma família, foi muito falado nas redes sociais, onde o INCRA tomou uma propriedade ali de uma família que estava há mais de 50 anos ali, Denilson. Então, a família que estava há mais de 50 anos ali. Então, a gente pede e torce para que as leis ficam bem claras e definidas. Por quê? Porque a gente não quer conflito entre índio, produtor, né, a população. A gente não quer. A gente quer que todos vivam, né, em paz e cada um fazendo o seu trabalho. Com certeza. Fala, Daniela. Infligir o direito de alguém é muito ruim, né? Deixa a gente numa situação muito difícil. Então, para que seja organizada essas questões e as pessoas não sejam violadas, é preciso realmente que essa legislação ela se sustente, né? É uma situação muito complicada isso aí. Falei agora há pouco do marco temporal, é uma tese jurídica que tenta limitar os direitos territoriais indígenas. Defende que só teriam direitos à demarcação os povos que estivessem em suas terras em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. E o que acontece, Denilson? Fica muito em aberto quando você não ratifica, igual a Daniela falou, o que é o que e o que é de quem. Sim. Fica perigoso. Uhum. Então é uma situação, nós tivemos na questão, se eu não me engano, agora em Roraima, numa região onde era a região o maior produtor de arroz do estado, onde os gaúchos foram para lá. Vocês vão recordar que aquela região, depois ela foi devolvida, né, aos índios, os produtores tiveram que sair dali. E o que acontece, Denilson? Hoje você pode consultar, a região parou a produção, o arroz que movimentava aquele local, né, já não se produz mais. Então esse problema de não saber o que é de quem, como é de quem, que vem causando todo esse conflito. Muito bem, a Daniela, ela é engenheira ambiental e nós falamos sobre tudo isso aqui que você está acompanhando aí, ouvinte. E gostaria de saber de você agora, Daniela, o que você sugere, né, para a nossa região aí, para que sofra menos com o lixo e a falta de saneamento básico? Gente, nós voltamos à pergunta anterior lá, né? Quando a gente fala das pequenas ações que nós podemos fazer. Na nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade que tem saneamento básico. Mas nós precisamos cuidar, principalmente dessa questão da disposição correta dos nossos resíduos sólidos, que a gente chama de lixo vulgarmente, mas na área técnica a gente chama de resíduos sólidos. Então, você que está em casa, dona de casa, que trabalha ali na cozinha, faz uma separação legal dos seus resíduos, lixo seco, lixo úmido. Nós já fizemos uma classificação daquilo que é lixo seco e lixo úmido. Lixo úmido são os resíduos de alimentos, né, que a gente chama de úmidos. Então, separa isso, é muito mais fácil na hora da coleta para os separadores selecionarem no momento da triagem, coloque no lugar correto. Aquilo que fica na rua vai para a rede de esgoto, entope as nossas redes de esgoto. Isso traz consequências para a nossa saúde que não são legais. Então, vamos cuidar dessa parte, né? É tão importante e tão pequeno. Se você olhar bem, é muito pequeno você separar um lixo. Mas e lembrar, né, Daniela, que os nossos bueiros, as pessoas têm que parar de achar que eles são lixeiras, né? Tem pessoas que vão lá, gente, nos bueiros, nas áreas, né, e colocam óleo de cozinha que acabam de fritar, aí vão lá e jogam no bueiro, né? Varre a sujeira para dentro de bueiro, e quando vem o período das águas, a gente sofre muito com o entupimento desses bueiros. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa é uma lembrança de que tudo que nós depositamos indevidamente em local indevido
causa prejuízo à nossa saúde, né? É o entupimento dos esgotos. Eles vão trazer vetores, vão trazer complicações à nossa saúde. E aquele resíduo, principalmente, gente, nós temos uma beira-cais que foi reformada há pouco tempo e a maioria das pessoas na cidade esquecem que aquilo ali é uma área de preservação permanente. Para quem não sabe, é uma área de preservação permanente onde não deve haver influência humana, né? Não deve haver intervenção humana ali, e as pessoas pegam o lixo de casa. Depois que o lixeiro já passou, graças a Deus, voltando ao assunto, nós temos uma coleta diária. Então a pessoa esquece do horário de pôr o lixo para fora, vai lá e joga no beira-cais. Isso vai trazer complicação para quem mora lá na frente. Então são tantas medidas para a nossa área urbana, para a nossa cidade, para melhorar. E são tantas coisas tão pequenas que a gente pode fazer assim, brincando, num piscar de olhos. E lembrando, Denilson, que, né, o programa ele veio falar um pouco da COP30, e esses detalhes que a gente vai finalizando o programa é para dizer que de nada significa um evento tão grande se as pequenas coisas não forem feitas em nossas comunidades. Com certeza. Um evento desse tamanho, né, que envolve vários e vários países e milhões de reais, ele não tem serventia nenhuma se você e eu não fizermos a nossa parte nas nossas comunidades. Porque é aqui que a gente vive, né? Aqui é o nosso local. Então, as nossas técnicas ambientais, o que a nossa comunidade precisa, é diferente da comunidade de Dubai, da China, da Coreia do Sul, de Bangladesh. Então, cada local tem uma situação específica a ser resolvida. Então, se o nosso problema hoje é esse, né? Então, eu volto a ressaltar o que a Daniela falou. Graças a Deus, nós temos uma coleta diária. Muitas cidades não têm, tá, Deus? Não tem. Eu gostaria de ressaltar que eu comentei aqui, que eu morei, né, no Pará, e na cidade onde eu morei, no lugar onde eu estava, a coleta era 2 vezes na semana. Deus. Pouquíssimo. Não dá conta. 140 mil habitantes Não a dá cidade. conta de jeito nenhum. Então, gente, para vocês verem como que vocês são privilegiados de ter uma coleta diária, né? Mas precisa valorizar isso como? Dando exemplo e ajudando. Então, a COP30, ela esteve, então a resposta que ela tem que deixar para nós é isso, que a gente precisa fazer a nossa parte. Embora nessa dimensão tão grandiosa que são vários países, nós estamos numa cidade pequena e vamos fazer a nossa parte na nossa cidade pequena, fazendo aquilo que vai contribuir para chegar lá nesse monte de aquela país. frase, Denilson, que os professores falavam há 20 anos atrás na matéria de gestão ambiental. Pensar globalmente, mas agir localmente. Falou tudo, Rogério, né? E vamos fazer a nossa parte, vamos embora? O programa acabou, né? Ouvinte, ó, infelizmente, nosso Agro no Rádio tá ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos acompanhou durante todo 2025, obrigado pela paciência, né, Daniela? Eu tenho um recado para você, produtor rural, que se dispôs a nos acompanhar este ano. Nós falamos o ano todo sobre projetos, sim, sobre planejamento. Então, que o ano de 2026, ele seja um ano de planejamento. Comece um ano diferente. Todo ano nós vamos ter as nossas dificuldades, as nossas mazelas da vida, as nossas conquistas, mas planeje. Faça o seu planejamento para a sua propriedade, seu planejamento ambiental, seu planejamento agronômico. Faça lá, faça isso. E se precisar, procure-nos, a gente está à disposição de vocês. E muito obrigada, fica meu muito obrigada para vocês aí de casa. Diga, Rogério. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pela rádio, pelo YouTube. Agradecer a todo mundo aqui, né, Denilson, que nos ajudou. Denilson, um abraço. Daniela, um abraço. Jandim, Felipe também, que não está aqui hoje, mas que acompanhou a gente, esteve com a gente o ano inteiro. E a gente espera que em 2026 a gente volte ainda
com mais força, com mais programas interessantes para vocês. Muito obrigado mais uma vez, então, a Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos, Queijos Mesquita, o Ouro Branco de Minas Gerais, Viveiro Matricá, mudas de café Conilon e Arábica, inclusive, ó, aquele cafezinho maravilhoso, Daniela? Nossa, hoje o café foi demais, excelente. Hein? Pra muito encerrar bom. o ano, né? Pra encerrar o ano. MG Agro também, muito obrigado. Do Grupo Hortelete, na pessoa do Amós, né, ô Rogério? Isso aí, um abração, Amós. Estamos esperando você aqui conosco, hein? E o nosso Agro no Rádio fica por aqui. Lembrando que o objetivo é levar informações e curiosidades do setor agrícola e ambiental para você do campo, da cidade, você estudante ou apenas um apaixonado pelo setor agroambiental. A gente fica por aqui e, se Deus permitir, ano que vem a gente volta. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado, Jandinho, Felipe, valeu demais a conta. A você, ouvinte, você que também acompanha pelas plataformas digitais, um grande abraço para você e até a semana que vem, se Deus permitir. E feliz 2026 para você. Até mais. Derrama seu suor, fortalecendo sua fé. Na estrada do leite se ouviu o berrante, cantar dos pássaros, ver os grãos no moinho. No frio da manhã, ouvimos o agro no rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do